Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui a convite da nossa irmã Laide, do Núcleo Espírita, a irmã Clara de Assis, onde nós vamos mais uma vez abordar assuntos referentes à doutrina espírita, que é a mesma doutrina do Cristo, e queremos inicialmente agradecer a Deus por toda essa oportunidade que Ele sempre nos dá de não de ensinar, porque nós não estamos na condição de ensinar, mas muito pelo contrário, a oportunidade que Ele nos dá de aprendermos um pouco mais, ou bastante, na verdade, que nós precisamos aprender muito. Então, nós, espíritos, aos mentores espirituais da Casa Núcleo Espírita Irmã Clara de Assis, o NEICA, e que os bons espíritos, mentores daquela casa, possam proteger a cada um de nós. E que ao final dessa exposição, possamos todos nós sairmos daqui muito mais fortalecidos, para darmos continuidade à nossa caminhada evolutiva. E o tema que nós vamos abordar na noite de hoje é sobre liberdade e livre-arbítrio. Que as pessoas às vezes confundem muito o que é liberdade, o que é o livre-arbítrio. E a gente inicia perguntando o seguinte: somos verdadeiramente libertos, ou seja, nós temos liberdade 100% absoluta? Nós podemos fazer tudo que nós quisermos? Sim, porque, na verdade, a gente se pergunta porque tem gente que acha que nós não temos livre-arbítrio e acha até que Deus não criou isso. Mas nós primeiro vamos, então, ao conceito do que seja a liberdade. Então, esse tema liberdade ele é muito importante na filosofia como um todo. E dentro da filosofia, esse tema ele é tratado como filosofia moral. E na moral que o tema abordado, e é na moral que o tema é muito abordado pelos pensadores. E qual é o conceito de livre-arbítrio dentro do Espiritismo? Como o Espiritismo trabalha essa questão do livre-arbítrio e da liberdade. No Livro dos Espíritos, nós encontramos lá no capítulo 10, que trata da lei da liberdade, e que esta lei ela faz parte das leis morais. E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos relacionados à liberdade é o seguinte: haverá no mundo posições em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Então, Kardec está perguntando se no mundo o homem pode se vangloriar, se existe homens que podem se vangloriar de absoluta liberdade. E os espíritos, eles dizem não. E dizem que nós não gozamos de absoluta liberdade justamente porque nós dependemos um do outro. Nós vivemos numa sociedade, né? Nós vivemos em sociedade e, de certa forma, nós temos regras. Essas sociedades são regidas por regras, por leis, e também tem as leis naturais, as leis divinas, as leis da natureza, que às vezes nos impedem de
gozar dessa absoluta liberdade. Mas vamos então ver o que é o conceito de liberdade, o que significa realmente liberdade. Então, liberdade ela pode ser definida partindo-se da seguinte expressão: fazer o que se quer. Esse é o conceito mais puro de liberdade. Liberdade é fazer o que se quer. Nós não estamos aqui julgando a responsabilidade ou os limites. Estamos julgando o conceito do que é liberdade, que é exatamente a gente fazer aquilo que a gente quer. Então, essa liberdade ela depende de indivíduo para indivíduo. Né? Então, dependendo da forma com que nós podemos agir, nós podemos separar a liberdade em três tipos, que nós vamos fazer rapidamente aqui. Nós temos a liberdade de ação, temos a liberdade da razão e temos a liberdade da vontade. Então, rapidamente, nós vamos falar aqui das duas primeiras liberdades, que é a liberdade de ação e da liberdade da razão. E a liberdade da vontade é onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, que ela trata mais do livre-arbítrio. Então, nós temos a liberdade de ação, que é a liberdade de agir. Ação, agir. Então, quando nada ou ninguém nos impede de agir. Porém, essa liberdade ela é sempre relativa e ela é sempre limitada. E por que a liberdade de ação, a liberdade de agir, ela é limitada, ela é relativa? Vamos ver, por exemplo, né, dando exemplos que aí facilita muito mais. Então, nós temos a liberdade de ação limitada por causa, como nós falamos já no início, das leis naturais e também por causa das leis humanas. Então, vamos dar o exemplo das leis naturais. Como que a nossa liberdade ela é limitada nas leis naturais. Por exemplo, se eu subo em cima de um prédio, eu tenho vontade de voar. Eu quero voar, então eu vou pular daquele prédio, essa é a minha ação. Só que eu não vou conseguir voar por causa de uma lei natural, que é a lei da gravidade, porque se eu jogar do prédio sem aparato nenhum, com certeza eu vou cair no chão e me esborrachar todo. Então, esse é um limite da minha ação. Eu estou pulando, eu estou agindo, mas eu não vou conseguir voar, porque a lei natural, a lei física não me permite. E uma outra forma que nós somos impossibilitados de gozar de liberdade absoluta é quando nós somos barrados pelas leis humanas. Ou seja, nós não podemos, vou pegar um exemplo, nós não podemos correr a altas velocidades no trânsito porque nós temos as leis humanas que não nos permitem, que diz que a velocidade máxima é 80 ou 100 quilômetros. E se nós ultrapassarmos essa velocidade, nós vamos sofrer as sanções da lei humana. Quer dizer, nós estamos agindo, porém nós estamos limitados. Então, a liberdade de ação, que é a liberdade de agir, ela é limitada por causa desses dois fatores, por causa da lei natural, ou das leis físicas, e por causa da lei humana. E depois nós temos a liberdade de ação, a liberdade, não, digo, a liberdade da razão, que é a liberdade de pensar, do livre pensar. Esse é um tipo de liberdade que ninguém pode tirar de nós, a não ser nós mesmos. Então, mas mesmo assim existem limites nessa liberdade da razão, ou na liberdade de pensar. Não porque os outros possam nos impedir de pensar, ninguém pode nos impedir de pensar. Acho que nem mesmo nós, porque eu acho que é muito difícil
ter pessoas que possam ficar paradas sem pensar em nada. Então, a liberdade da razão, que é a liberdade de pensar, ela, muito embora ninguém possa tirar ela de nós, mas existe alguns limites, certos limites. Por exemplo, nós só podemos pensar naquilo que nós conhecemos. Naquilo que nós desconhecemos, nós não temos nem como pensar. Agora, tem pessoas que já conhecem coisas que nós não conhecemos, que já pensam naquelas coisas. Agora, só que aquelas pessoas que sabem dessas coisas que nós não sabemos, não podem fazer com que a gente pense nisso, porque a gente não tem conhecimento disso. A gente não tem capacidade para raciocinar, vamos dizer assim, da forma como essa pessoa está raciocinando. Vou dar um exemplo prático. Um matemático, um profissional, um técnico em matemática, um professor em matemática, ele tem uma grande facilidade de raciocínio, uma grande facilidade de pensar em cálculos matemáticos, porque ele conhece. Agora, se ele apresentar aquilo para nós, que nós nunca vimos na vida, nós vamos ficar totalmente perdidos. Então, a gente não vai conseguir raciocinar. Então, quer dizer, a nossa liberdade de pensar nesse assunto ela é limitada, porque nós não conhecemos. É claro que isso não quer dizer que a gente não possa conhecer. E também tem a liberdade, e também dentro da liberdade de pensar, só nós mesmos é que podemos limitar o nosso pensamento. E ninguém pode chegar e dizer para nós o seguinte: olha, tu tens que pensar nisso, ou tu és obrigado a pensar nisso, ou tu não tens que pensar nisso. Não tem ninguém que venha dizer isso para nós. Por quê? Porque o pensamento é algo interno. A gente pode nem expressar o nosso pensamento, mas que pensar a gente está pensando. Então, essas duas liberdades, que é a liberdade de ação e a liberdade da razão, elas são liberdades limitadas, tá? Mas falando lá da liberdade de ação, que é a liberdade de agir, que fala das questões que nós somos muito limitados, principalmente dentro das leis humanas, isso não quer dizer que a gente não possa conquistar essa liberdade. A gente sim tem que conquistar. Então, a liberdade de ação e a liberdade de ação, ela é uma liberdade a ser conquistada. Tá? Ela é uma liberdade a ser conquistada. E vindo na questão da liberdade da vontade, que é onde nós vamos entrar no livre-arbítrio. Tá? Então, vamos tratar agora essa liberdade da vontade, que é a liberdade do querer, que está ligado diretamente ao livre-arbítrio. Mas o que significa o livre-arbítrio? Nós dissemos no início que nós começamos o título falando de liberdade e livre-arbítrio. Nós dissemos que liberdade e livre-arbítrio têm significados diferentes. A liberdade, em conceito geral, a gente faz aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que a gente quer, dentro daquelas limitações que nós já falamos. E o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações e que caminho ele quer seguir. Quando ele tem consciência de si, ou seja, quando ele começa a discernir entre o bom e o mal, ou ele começa a discernir entre o certo e o errado, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a liberdade de decidir o que ele quer fazer. Agora, aí ele passa a ter responsabilidades pelos seus atos. Então, está diretamente ligado à natureza moral do indivíduo, das pessoas. Então, tem muitas pessoas que dizem, ou que não conseguem entender nas leis de Deus, o livre-arbítrio. Que elas dizem que Deus nos deu o livre-arbítrio e, por consequência, criou o bem e criou o mal. Porque se Deus
deu livre-arbítrio para as pessoas, elas, na concepção delas, elas dizem também, então, Deus também criou o mal e criou o bem. Então, como as pessoas têm liberdade de escolher, então elas vão escolher entre o mal e entre o bem. Mas não é bem assim. Vamos ver por quê. Todos nós sabemos, quando estudamos a doutrina espírita, eu acredito até que em outras religiões também, eles possam afirmar que todo indivíduo, quando nasce, ou todo espírito, quando Deus criou os espíritos, nós espíritos, ele nos criou simples ignorantes. Ignorantes no sentido do nada saber, do nada conhecer. E nós somos espíritos que caminhamos em longa jornada. Nós não estamos nascendo, vivendo nessa presente encarnação somente. Nós viemos de encarnações passadas, nós viemos embrutecidos, estamos nessa presente encarnação, daqui a pouco nós vamos desencarnar, nós vamos morrer, vamos para o mundo espiritual e lá vamos nos preparar novamente para a nossa caminhada, onde nós vamos retornar a reencarnar. Só que toda a bagagem nós levamos conosco. Nós levamos conosco, nós não voltamos do zero. Então, tem pessoas que acreditam que a gente nasce do zero, ou seja, sem nada saber, e a gente vai aprendendo na vida as coisas, depois morre, acaba tudo. Mas mesmo com essa visão, elas acreditam em Deus e acham que Deus é justo e é bom. Se assim fosse, nós poderíamos concluir que Deus não seria um ser justo nem bom. Se a gente tivesse que nascer do zero, começar nessa primeira encarnação, aprender as coisas, morrer. E por que a gente diria que Deus seria justo, não seria bom? Porque a gente sabe quantas pessoas que nascem em condições completamente diferentes. Por que Deus deu a oportunidade de uma pessoa nascer numa condição e a oportunidade de nascer noutra? Por que uma pessoa nasceu com uma inteligência fantástica, uma inteligência bem apurada, e outra pessoa tem uma grande dificuldade? Então, as pessoas começam. Então, se a gente for pensar dessa forma, que nós nascemos só nessa presente encarnação e que vamos morrer e dali a gente vai se perder, nós vamos acreditar que Deus é um ser injusto com todos nós. Mas não. Deus, ele deu igualdade para todos nós. Nós somos criados para um único fim, para a perfeição. E para chegar a essa perfeição, são criadas situações diante de nós, onde nós vamos começando a aprender as coisas da vida, a conviver com as pessoas, a ajudar Deus nos seus desígnios, nos seus objetivos. E nós temos como missão, inclusive, ajudar as pessoas que estão nesse caminho conosco. E a gente passa, então, nesse convívio, a gente começa a aprender as questões da vida. Começa a aprender como que os nossos relacionamentos com as pessoas. Começamos a aprender o que é o certo, o que é o errado, o que é o branco, o que é o preto, o que é o azul, o que é o amarelo. Então, nós começamos a diferenciar as coisas. E nas questões da moral, nós também aprendemos muita coisa. E aí é onde entra em campo o nosso livre-arbítrio. É onde é através das nossas escolhas, é através das nossas decisões que nós vamos traçar o nosso destino. Porque, como nós falamos, nós viemos de encarnações passadas.
muitos já vieram já com uma inteligência um pouco mais apurada, já vieram em situações econômicas melhores. Mas por que elas vieram nessas situações? Porque elas fizeram por merecer, elas fizeram as boas escolhas. Então, lembra que nós falamos que quando nós morremos, nós vamos para o mundo espiritual e lá nós participamos do nosso processo reencarnatório. Então, todas as nossas escolhas que nós fizemos na nossa presente encarnação, elas vão influenciar no nosso processo reencarnatório. Elas vão influenciar. Então, se nós fizemos escolhas ruins, se nós tratamos o nosso próximo mal, se nós cometemos injustiças, se nós somos intolerantes, se nós escravizamos as pessoas de uma certa forma, nós, ao desencarnarmos, nós vamos com todos esses sentimentos dentro da nossa alma. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos verificar, vamos observar, vamos perceber os problemas que nós causamos para as pessoas e para nós mesmos devido às nossas escolhas. E aí o que acontece? Lá no mundo espiritual, quando nós estivermos trabalhando o nosso reencarne, nós vamos exercer também o nosso livre-arbítrio, porque nós vamos perceber que a gente vai precisar reencarnar junto das pessoas ou em situações em que nós criamos problemas. Então, são escolhas. Então, o rumo das nossas ações, das nossas decisões, vão definir a nossa vida. É como na nossa vida presente, é muito simples a gente entender os resultados da nossa vida presente. Quando a gente está dentro de um projeto, a gente está querendo fazer alguma coisa. Se nós fizermos tudo certinho, estivermos planejando, nós vamos chegar num resultado positivo. Agora, se a gente não dá importância para as coisas que nós estamos fazendo, que a gente começa a fazer coisa errada, até dentro da própria encarnação, dentro da vida presente, da encarnação presente, nós vamos sofrer os resultados das nossas escolhas. Então, por isso que nós não podemos reclamar da nossa vida. A gente tem o hábito muito de reclamar da nossa vida. A gente reclama do nosso emprego, que é um emprego ruim, reclama do nosso trabalho, reclama das nossas condições de vida, mas tudo fruto das nossas escolhas do passado. Mas eu não me lembro o que aconteceu no passado para mim poder resolver agora. Que bom que a gente não lembra. Porque seria muito, muito ruim a gente ter que lembrar das pessoas que convivem com a gente dentro da nossa casa e que possivelmente foram desafetos nossos no passado e que nós retornamos com o intuito de nos melhorarmos, de agirmos no perdão. Agora, se nós não pudermos mudar o nosso passado, nós podemos projetar um futuro melhor para nós. Nós podemos projetar. Mas vamos começar quando? Lá na frente? Não. O futuro se projeta no presente. É nas ações do presente que nós vamos ter os frutos no futuro. Então, como nós falamos, Deus nos criou simples e ignorantes. E Ele criou suas leis de maneira a nos permitir
viver harmoniosamente com as criaturas, utilizando-se da nossa liberdade para que auxiliemos a Deus na execução dos seus planos. Porque Deus também ele nos coloca em situações de nós auxiliarmos Ele. Ele nos dá, por exemplo, o dom da palavra, o dom da oratória, para que a gente possa fazer o bom uso disso, em favor da humanidade. Então, nós temos uma escolha. Se eu tenho o dom da palavra, se eu tenho o dom da oratória, de falar, dom de facilidade de falar, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou usar esse meu dom para falar coisas boas, transmitir mensagens boas, ou eu vou usar esse meu dom para transmitir mensagens ruins. Deus me deu a inteligência para que eu possa fazer coisas boas. Agora, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu já sei o que é o certo, o que é o errado. Então, a decisão vai ser minha. Tem pessoas que são extremamente inteligentes, porém utilizam a sua inteligência na contramão. Utilizam para praticar o mal. Tem pessoas que tiveram a oportunidade na presente encarnação de assumir um cargo público, assumir um cargo dentro de uma associação de bairro, mas com o intuito de que tiveram essa oportunidade para que elas pudessem auxiliar a todos aqueles que dependem dessa administração, que dependem desse administrador. Mas, muitas vezes, ao invés dele administrar em benefício comum, em benefício da população, ele age em causa própria. Então, são oportunidades, são escolhas que, no momento que está com a situação na mão, ele faz. Vou por esse lado ou vou por aquele lado? Todo mundo prefere, a maioria prefere, não todo mundo, desculpa, mas a maioria prefere a porta larga, que é a porta das facilidades, aquela onde nós não precisamos grandes esforços para poder chegar no outro lado, que a gente sabe que a porta estreita é aquela porta das dificuldades, mas é aquela porta que vai nos ensinar, porque é através das dificuldades que nós aprendemos, é através das dificuldades que nós evoluímos moralmente. E as nossas escolhas, elas têm muito a ver com a nossa moral. Hoje, vendo umas postagens aí no Facebook, eu vi uma postagem que falava que a pessoa dizia o seguinte, que tem pessoas que se admiram quando outras pessoas de um nível, vamos dizer assim, de uma classe ou de um nível mais baixo, vamos dizer assim, não sei se seria o termo seria nível, são pessoas educadas, são pessoas que agradecem, são pessoas que e as pessoas se espantam com aquilo, se impressionam, mas, meu Deus, mas como que essa pessoa humilde, ela pode ser tão educada? Porque aquilo está dentro dela, faz parte da moral dela. Agora, as criaturas que se impressionam com isso, é que provavelmente esse sentimento e essas condutas não fazem parte não fazem parte da índole dessa pessoa que simplesmente fica impressionada. Então, as pessoas elas fazem as escolhas, vou tratar bem ou vou tratar mal. Então, nossas escolhas, elas definem a nossa caminhada, elas definem o resultado da nossa vida. E só cabe a nós fazer as escolhas, ninguém faz escolhas por nós. Ninguém faz escolhas por nós.
Muito embora a gente tenha a liberdade, de uma certa forma, limitada, conforme nós colocamos, tá? Bom, eu quero ser mãe, mas eu quero ser mãe de parto normal. Mas como eu não consigo? Pelo menos eu não sei se um homem pode ser, pelo menos fora o meu conhecimento, mas estão fora das leis naturais, das leis da física, das leis biológicas. Posso até ser mãe, uma outra encarnação. Posso pedir para nascer mulher e aí ser mãe. Da forma, né? Ser mãe de ter um parto natural. Então a gente está limitado, mas isso não quer dizer que a gente não possa conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Então nós somos donos do nosso destino, muito embora sejamos limitados pelas leis humanas e pelas leis naturais. Agora, quando nós adquirimos a consciência do certo e do errado, quando nós adquirimos a consciência de que uma determinada lei é feita daquela forma para ter uma harmonia, né, se for uma lei humana, para se estabelecer uma certa harmonia, cabe a nós escolher que lado nós vamos querer. Se vamos querer infringir a lei ou se não vamos querer. Nós temos essa liberdade. Agora, se a gente infringir a lei, tem as sanções para nos punir. Agora, se nós não infringirmos, a nossa caminhada vai ser mais tranquila. Então, as decisões elas estão nas nossas mãos. Então, quando nós adquirimos esse conhecimento de nós mesmos, tá? A gente tem facilidade, tem mais tranquilidade para fazer as nossas escolhas. E como é que nós conhecemos a nós mesmos? Dentro da recomendação de Santo Agostinho. Santo Agostinho nos recomendava e dizia: conhece-te a ti mesmo. E de que forma que nós conhecemos a nós mesmos? Através da análise das nossas ações. Ver o que nós fizemos de errado durante o dia. Ver se nós não violamos alguma lei de Deus. Ver se nós não violamos alguma lei humana. Ver se nós não julgamos as pessoas. Se nós não maltratamos. Se nós não cometemos injustiças. E quando a gente faz essa análise, a gente começa a ser dono de nós mesmos. E sendo dono de nós mesmos, nós temos tranquilamente condições de fazer as nossas escolhas. Então, Deus não criou o mal, como muitos pensam. O mal, na verdade, foi criado pelo próprio homem, por causa da sua ganância, por causa do seu egoísmo. Hoje nós estamos vendo aí o que está acontecendo nas queimadas na Amazônia, lá no Mato Grosso. Quanto prejuízo, quanto mal está sendo causado à natureza. A gente está vendo aí animais sendo queimados vivos e avançando essa poluição para as cidades próximas. Fruto do quê? Da ganância humana. E essas pessoas, com certeza, serão responsabilizadas. Elas serão penalizadas, eu acredito, até pelas leis humanas, mas muito mais serão penalizadas pelas leis divinas. Não que Deus vai chegar e dizer: não, tu vai sofrer isso. Não, Deus não faz isso. Ele já criou as suas leis naturais. Ele já criou as suas leis. E eles vão sofrer as consequências desses atos deles. Então, meus irmãos, meus amigos, nós temos nas nossas mãos as decisões. Estão chegando aí as eleições municipais e a decisão está na nossa mão. Quando nós falamos na liberdade de ação, onde nós dependemos das leis humanas, que nós falamos que a liberdade de ação
ela é uma liberdade a ser conquistada, já que nós dependemos, nós temos limite nas leis humanas. Então, aquilo que nós achamos injusto nas leis humanas, que são leis criadas pelos homens, que são leis criadas pelos políticos, pelos governantes, e foram leis e foram governantes que nós, pelas nossas escolhas, através do voto, colocamos eles lá. Então, nós temos agora, vamos chegar num momento onde nós podemos começar a mudar esse rumo, fazendo boas escolhas, vendo exatamente quem são as pessoas que sempre trabalharam pela comunidade sem ter interesse próprio. Porque o que nós vamos decidir nas urnas é o que vai nos levar politicamente, é o que pode nos impedir ou nos libertar de muitas coisas com relações às leis humanas. Então, pensemos nisso. Estamos num momento muito bom, eu acredito que foi até um tema, é um tema até bom com relação ao momento político que a gente vai começar agora novamente. Então, que Jesus possa iluminar os nossos pensamentos para que possamos, diante das dúvidas, encontrar o melhor caminho, decidir pelas melhores coisas. Que os benfeitores espirituais que ajudam a Deus a cuidar da nossa nação, a cuidar do nosso mundo, do nosso planeta Terra, possam eles iluminar os pensamentos dos nossos governantes, dos homens que administram as nações, para que, se o povo não tem, que não tenha essa liberdade absoluta, que é impossível no mundo em que nós vivemos, mas que possamos ter um pouco de liberdade de forma a nos conduzir aos melhores caminhos na nossa marcha evolutiva. Então, agradeço a Deus, a Jesus, e mais uma vez agradeço a nossa irmã Alaide por esta oportunidade que foi nos concedida e que possa ela receber todo o carinho, toda a luz, assim como todos os integrantes da casa que ela preside. Então, nós vamos encerrar a nossa explanação. Eu vou colocar uma oração cantada para finalizar esse nosso trabalho. Nossa Senhora, alivia as minhas dores, tirai de mim os meus temores, me faz feliz. Lembro, quando criança eu sonhava, teu lindo rosto que brilhava, um ar de luz. Vejo no céu uma estrela que vive a brilhar. Penso em você dos meus sonhos, vem nos ajudar. Socorre os fracos, os vícios, tantos sofredores. Dá-lhes a força na luta, em busca da paz. Socorre aqueles que choram e clamam, pedindo perdão. Leva a todos a luz no teu coração. Socorre
clamam pedindo perdão. Leva a todos a luz do teu coração. Obrigado e boa noite a todos.